Comentário teológico com Bruno Souza, o caso Venezuela. Como todos nós sabemos, os meios de comunicação foram invadidos pela notícia de que os Estados Unidos realizou uma operação militar em território venezuelano, capturando o ditador Nicolás Maduro. Nesse sentido, nós podemos ver que muito se fala no interesse americano pela riqueza da Venezuela, o petróleo, o ouro e outros recursos naturais. E muitos críticos vão levantar a seguinte questão: a questão da soberania, criticando essa operação militar realizada sob a liderança do presidente americano Donald Trump. E é nesse sentido que eu gostaria de te convidar a enveredar por um outro caminho, por uma outra perspectiva, por um outro olhar, que é um olhar humano, um olhar voltado para as pessoas, um olhar voltado para o indivíduo, um olhar voltado para o povo venezuelano. Sabemos que, do ponto de vista jurídico, a construção de um país se dá pelo povo, soberania e território, e de que um país não pode invadir a territorialidade de um outro país. Isso é o que diz o direito internacional. E isso só pode ser feito via Conselho de Segurança Internacional. Mas há um princípio bíblico fundamental que é a dignidade humana. E essa dignidade humana, ela parte justamente desde a criação, quando Deus cria o homem, ele cria a sua imagem e semelhança. Nesse sentido, todo ser humano, todas as raças, todos os povos, todas as etnias possuem esse princípio fundamental de dignidade. Então pensa comigo, quando nós desconsideramos esse princípio da imagem e semelhança, nós podemos incorrer em vários erros, isso tem várias implicações, porque se nós somos a imagem e semelhança de Deus, e nós somos, isso ocorre em algumas implicações. Se eu desrespeitar esse princípio fundamental, eu posso basicamente estar desconsiderando uma característica singular que só pertence a nós, que é a imagem e a semelhança de Deus. Então, nesse sentido, nós podemos, inclusive, deixar de valorizar a vida humana. Nós podemos deixar de desvalorizar a condição humana, o humano do ser. Então pensa comigo, como olhar para a Venezuela sob o ponto de vista de narrativas, de interesse político, e não olhar principalmente, se interessar genuinamente pela condição humana daquele povo, de cada pessoa, de cada indivíduo. Em Gênesis 1:26, como todos nós sabemos, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aí o texto vai discorrer que o ser humano domine sobre as aves do céu, os peixes do mar e os animais da terra. Então, olhar para toda essa situação e não olhar especialmente para a condição daquele povo é, no mínimo, desrespeitoso. A ideia aqui é a gente enveredar pela humanidade das pessoas, pela vida das pessoas, pelo coração das pessoas, pelas almas das pessoas. Porque um dado interessante, de acordo com a Geopolaris e a The World Maps, vai dizer que, arredondando, né, aproximadamente 700 mil refugiados venezuelanos estão no Brasil e 800 mil estão nos Estados Unidos. Ao todo, são 8 milhões de refugiados de 2015 a 2025. É muita gente. Muita gente que fugiu, que saiu, que buscou, que rompeu fronteiras porque não aguentava estar naquele local. E aí eu convido você, psicólogo, a fazer o seguinte questionamento: como será que está a saúde emocional daquele povo? Como será que está o psicológico daquele povo? Como será que aquele povo está se sentindo em um momento de tanta perseguição,
em um momento onde eles estão enclausurados, onde eles não podem expressar o que pensam, onde a vontade e a liberdade não foi respeitada, onde nas eleições que a grande maioria dos países não reconheceram a não reconheceram a validade das eleições que foram fraudadas, inclusive o nosso país, o Brasil, não reconheceu legítima, não reconheceu legitimamente as eleições que foram realizadas naquele país. Então, nós temos um povo com suas emoções, desejos, vontades e anseios suprimidos, sendo enforcados, reprimidos. Então, eu convido você, psicólogo, a pensar nesse sentido. E você, professor, também te convido a pensar. Tantos jovens e crianças saíram daquele país. Como será que está o desenvolvimento escolar daquele lugar, onde o professor não vai poder ensinar para o seu aluno livre pensar que tantos filósofos trouxeram para a nossa sociedade? Eu também peço que você, sociólogo, imagine a situação deprimida, a situação crítica que aquele povo está vivendo, uma catástrofe, nível de pobreza, racionalização de alimento, de gasolina, mídia censurada. Eu convido você, engenheiro, a olhar para aquele país e dizer assim: como um país tão rico não pode ser explorado, não pode ser exercido engenharia? Engenharia para fazer estrutura, engenharia para fazer perfuração, engenharia para fazer refinação. As tecnologias de engenharias não podem ser executadas naquele país. Quanto conhecimento vasto nós temos de engenheiros capacitados que poderiam estar exercendo sua profissão naquele lugar, mas não se pode exercer. Eu peço para que você, nutricionista, imagine como será que está o nível de nutrição daquele povo, onde o alimento é racionalizado. Eu peço para que você, médico, imagine como será que como será que o sistema de saúde daquele país está funcionando, como será que as pessoas estão sendo atendidas. E eu, para finalizar, eu peço que você, universitário, pense comigo. Que futuro é vislumbrado pelo jovem que está ali naquela localização e não pôde sair? Então é nesse sentido que eu te convido a se despir das camisas partidárias, a remover os óculos e as lentes ideológicas e passar a olhar o povo com o coração. Então, para concluir, você que é um líder religioso, um pastor, um padre, que até teria vontade de ir lá, de dar um suporte espiritual, porque o ser humano também é composto não só de mente e corpo, mas também espírito. Como é que você poderia ajudar aquele povo se você não pode ter acesso tanto apoio espiritual que aquele povo está precisando, da palavra de Deus, para se animar, para ter sentido, propósito de vida, esperança. Então, está na hora de olharmos para o nosso semelhante. E que Deus nos abençoe.